Boa noite, amados amigos e irmãos em Cristo, reunidos aqui e em diferentes países. Que Deus lhes abençoe grandemente e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, que esteve nos falando há alguns momentos, e também para todos os ministros em todos os países. Para esta ocasião, já ouvimos ao missionário Miguel Bermudes Marim, também escutamos as leituras que o reverendo Joel Lara fez, as quais giram em torno do tema O Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Leiamos no capítulo 17 de São Lucas, versículos 20 ao 30, que diz: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque, como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Jesus nos disse que a vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Ló e como foi também nos dias de Noé. Nesses dois tempos houve uma destruição. Lá no tempo de Noé, foi com água para o povo ou para o mundo antediluviano. E para o tempo de Ló, a destruição para Sodoma e Gomorra e para algumas cidades vizinhas foi com fogo.
E como foi naqueles dias, será neste tempo final. A destruição com água, lá no tempo de Noé, e a destruição com fogo, no tempo de Ló, representam o juízo divino que cairá sobre a raça humana para a destruição do reino do anticristo, do reino da besta, do reino dos gentios, que estará na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo, pois na interpretação dada por Daniel, no capítulo 2, da estátua que o rei viu e que o profeta Daniel a interpretou, a destruição da estátua veio nos pés, ou seja, quando estava representando o reino dos gentios do tempo final, na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo, que é a etapa final do reino dos gentios, a etapa que corresponde à besta, ao anticristo no tempo final. Portanto, a destruição será com fogo atômico. Fogo atômico numa terceira guerra mundial, que há de ser realizada no tempo final. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus apareceu a Abraão. Depois, os anjos Gabriel e Miguel apareceram a Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Ou seja, aquela manifestação de Deus representava a manifestação do Filho do Homem com os seus anjos para o tempo final. E os seus anjos são os ministérios de Moisés e de Elias para o tempo final. O ministério de Moisés se repetiu em Jesus e se repetirá neste tempo final. E o ministério de Elias se repetiu em Eliseu, depois se repetiu pela terceira vez em João Batista, depois se repetiu pela quarta vez no reverendo William Branham, e se repetirá novamente neste tempo final pela quinta vez, como uma das duas oliveiras, um dos dois ungidos do Apocalipse capítulo 11, versículos 1 a 14, essa promessa, essa profecia, desde Zacarias capítulo 4, versos 1. Promessa essa, profecia essa, que vem desde Zacarias no capítulo 4, versículos 1 a 14. Como Deus o fará? Simples. Não será Moisés literalmente, mas um profeta como Moisés. Isso é o que a Escritura diz. Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, e a ele ouvireis. E a promessa da vinda de Elias não será Elias literalmente, mas um profeta como Elias. Assim também os judeus o esperam. E isso será para o tempo final, para o dia da era de pedra angular. Porque a vinda do Filho do Homem há 2000 anos atrás foi na era de pedra angular. Assim veremos que Deus já nos deu uma amostra através do reverendo William Branham, numa manifestação do Filho do Homem,
do Espírito Santo, do anjo do pacto, de Cristo em Espírito Santo, velado e revelado no reverendo William Branham, falando à sua igreja e realizando a obra de precursar a segunda vinda de Cristo. Houve uma manifestação de filho do homem no reverendo William Branham, mas ele já se foi e disse que haverá outra manifestação do filho do homem para anunciar os juízos divinos. Portanto, será uma manifestação do Filho do Homem, já não em misericórdia, mas em juízo divino, para anunciar o dia da vingança do nosso Deus, onde Cristo se deteve quando ele leu em Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2. E ele se deteve lendo na metade desta passagem de Isaías, no capítulo 61, no versículo 2. E fez essa leitura lá no capítulo 4 de São Lucas. E por que Jesus Cristo não continuou lendo? Porque ele diria: hoje se cumpriu esta escritura, e a proclamação ou a pregação do dia da vingança do nosso Deus, ele não a estava cumprindo na sua primeira vinda. Ele estava proclamando o ano da boa vontade do Senhor. Portanto, ele tinha que ler até ali a parte que dizia: e para proclamar o dia da vingança do nosso Deus, teria de transcorrer aproximadamente 2000 anos para então continuar a leitura dessa passagem de Isaías no capítulo 61, do versículo 1 em diante. Ya tuvimos una manifestación del Hijo del Hombre en el reverendo William Branham, porque la manifestación. Já tivemos uma manifestação do Filho do Homem no reverendo William Branham, porque a manifestação do Filho do Homem é a manifestação de Cristo em Espírito Santo, através de carne humana, num homem, num profeta. Porque o Senhor não fará nada sem que revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E é por meio dos profetas que a palavra vem ao povo. Primeiro vem ao profeta e depois, através do profeta, o Espírito Santo a fala ao povo. Ezequiel, hijo del hombre, porque por isso é que Deus disse a Ezequiel, filho do homem, porque a palavra de Deus vinha a ele. E, através dele, Deus se manifestava em Espírito Santo, trazendo a palavra ao povo. Jesus Cristo falou da vinda do Filho do Homem no campo profético.
Y fue el tema más importante E foi o tema mais de la importante predicación da pregação de de Jesus para el día postrero. para o último dia. El reverendo William Branham nos dice en una cita que O reverendo William Branham nos disse numa citação, citas aqui no livro de citações, corresponde na página al mensaje 164, obra no parágrafo 1465, expresada, página 44, a qual corresponde à mensagem español, Obra é Fé Expressada, predicado en el na página 44, em espanhol, del mes de noviembre pregada no dia 26 de novembro de 1965, anterior a su partida. no mês anterior à sua partida. Y dice, el Hijo del Hombre, Ele disse: página O Filho do Homem, 164 de este libro de sellos, de este libro de citas, párrafo 1465, dice, livro de "El Hijo del citações, Hombre página 164, parágrafo 1465. O Filho do Homem será revelado num corpo de carne. Vocês, gente da igreja, exactamente como fue exatamente como foi antes dos de dias Sodoma, un grupo de Sodoma, fuera que um grupo estaba chamado creyendo fora que estava crendo en la promesa. na promessa. Y en la página 165 de este libro de citas, de mensajes de E na reverendo página Branham, 165 desse livro de en la página citações 165, das mensagens do reverendo Lembrana, 1471, parágrafo 1461, estas palavras que recolhe estas del palavras mensaje tratando de hacer a Dios, retiradas da mensagem tratando de fazer um serviço a Deus, del 27 na página 33, de noviembre de 1965, do dia 27 o sea, el otro día de novembro de 1965, ou de la seja, cita anterior, no outro dia após a citação anterior, ele disse: ese no fue Elías, esto fue el Espíritu de Dios sobre Elías. Esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Ahora hemos Elias foi somente um homem. y abrigos de Elías, Agora tivemos os Elias, casacos de Elias, mantos de Elias e tudo de Elias. pero Elías de este tiempo, el Elías de este Mas día, o Elias deste es dia el Señor Jesucristo. é o Senhor Jesus Cristo. Ele debe vir, Ele há de vir, 17, segundo Lucas 17:30, San Lucas 17:30. São Lucas Dice, "El 17:30, hombre ha de revelarse entre su gente, no un hombre, e diz que o Filho do Homem há de se revelar entre a sua gente. Não um homem, Deus, mas virá num profeta. profetas mayores, Ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. Miren qué sencillo es el misterio Veja del Hijo del Hombre. quão simples é o mistério do Filho do Homem. Por lo tanto, vigilen, Portanto, vigiem, oren mucho para el orem culto muito del domingo. Hoy para solamente o la culto do introducción. domingo. Hoje é Y somente a agradezco al introdução. misionero Miguel Bermúdez Marín, E agradeço ao missionário Miguel Bermudes Marim que nos trajo pelas palavras que nos trouxe nesta noite, pela leitura que o reverendo Joel Lara fez, relacionada relacionados a este tema, a este tema, era el tema de escuela bíblica que será o tema do estudo bíblico el próximo do domingo, próximo domingo, Dios mediante. com a ajuda de Deus. Y el
tema para el próximo domingo es E o tema para o próximo domingo será Hijo del o dia do Filho do Homem y las obras que hará e as obras que en fará su venida. em sua vinda. Ya vimos que Já el vimos cuerpo místico de Cristo, que no su corpo iglesia, el místico día de del Cristo, hombre, na sua igreja, la edad de o piedra. dia do Filho do Homem é a era de pedra angular. Y en cuanto a tiempo E quanto ao tempo cronológico, cronológico, el día del Hijo del Hombre o dia do Filho do Homem es el séptimo milenio é de o la sétimo milênio, contando desde Adão até hoje, en el cual tendrá su manifestación final en medio no de su qual terá iglesia, sua manifestação final no meio da sua igreja. Israel. E El pueblo Israel, o povo de hebreu, manifestación y verá essa manifestação e dirá: el que Este nosotros é quem estamos nós esperando. estamos esperando. Sencillo Tão como simples assim. la iglesia del Señor Jesucristo tiene las promesas más grandes y gloriosas A igreja do Senhor Jesus Cristo tem as maiores tiempo final para recibir la fe e mais gloriosas promessas correspondentes a este tempo final, de la para boda receber del a fé Cordero. para ser transformada e levada com Cristo à ceia das Es bodas do la voz Cordeiro. de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, E é a voz de Cristo, clamando como cuando ruge el león y siete truenos emitiendo do anjo sus forte voces, que desce do céu, nos dará clamando como um leão revelación quando ruge, para e 7 trovões emitindo as suas vozes, la fe de que nos dará a fé, a revelação para a nossa transformação e a fé de rapto. que contiene esa revelación. E o que El misterio essa revelação contém? O mistério do sétimo selo, misterio de la venida del o Señor mistério Jesús, da vinda do Senhor à sua de igreja, la venida del Hijo del o Hombre, mistério da vinda do Filho do Homem à sua igreja, lo cual causó silencio o en que el causou cielo, silêncio no céu, 8 versos, no Apocalipse capítulo 8 cuando ese e sello versículo 1, abierto en el cielo, quando esse selo foi aberto no no céu. conviene que las personas Por quê? sepan el Porque não misterio convém que as del pessoas tiempo, saibam o mistério até que chegue o tempo para esse mistério ser aberto, para que no hagan para que não façam personificación, personificações, não imitem, porque para los días de la venida del porque Hijo del para os Hombre, dias da años vinda do atrás, Filho do Homem há 2000 anos atrás, hubo houve imitadores imitadores, como Teudas, como Judas, Teudas e que Judas, vinieron antes de Jesús. que vieram antes de Jesús Jesus. dijo de esos E imitadores Jesus falou desses que imitadores antes de él, que vieram diante dele e antes que que eran ele, ladrones y robadores. Todos los imitadores dizendo que eram son ladrões e en salteadores. eso borra y sobre todo los del campo espiritual. Todos os imitadores são qualificados dessa forma. E, sobretudo, os do campo espiritual. Buen futuro. E não terão um bom futuro. Los imitadores Os imitadores tienen su lugar a donde terão al seu final lugar, del camino. onde irão no final do seu Por caminho. tanto, y no es bueno para ellos y nadie desea ese final, ni ellos mismos. Não será bom para eles e ninguém deseja esse final, nem eles mesmos. Sempre queremos o que é original, Lo que es genuino o que é genuíno parte de Dios. da parte de Deus. Aunque no tenga la atracción Mesmo que el mundo que não tenha a atração gusta, e a fama que agrada ao mundo, como os artistas e todas essas coisas. queremos lo real. Lo que Dios ha prometido darnos para este tiempo final. Y eso es Nós queremos o real, o que Deus prometeu nos dar para este tempo final. E isto del Hijo del Hombre, é a manifestação do Filho do Homem no último dia, para ser transformados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. que nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro,
o que o cristianismo conhece como o arrebatamento da igreja ou o rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no último dia ou no sétimo milênio, desde Adão até hoje. Também estamos no dia da era de pedra angular. Portanto, ambos são o dia para a manifestação do Filho do Homem, para nos dar a fé, para sermos transformados, levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. Com o que já ouvimos, temos a introdução ao tema do próximo domingo, do estudo bíblico do próximo domingo. Assim, Deus abençoe a todos, que lhes guarde e nos abra o entendimento e as Escrituras para compreendermos esse mistério do dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. No próximo domingo, veremos as obras que estão prometidas que o Filho do Homem fará em sua vinda. Eu já lhes falei de uma delas, que é a de nos dar a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E, assim, é como o mistério do sétimo selo será aberto ao corpo místico de Cristo no último dia. E quando conhecermos o mistério da vinda do Filho do Homem, estaremos conhecendo o mistério do quê? Do sétimo selo. E recebendo a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus lhes abençoe, que lhes guarde, lhes acompanhe todos os dias de suas vidas. E a mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês novamente o reverendo Joel Lara para continuar, finalizar. E continuaremos já no próximo domingo. E o que teremos amanhã? Depois conversaremos, porque não tinham me dado isso aqui na lista. Terei de ver quais serão os compromissos de amanhã. Verei se há um espaço por aí, o qual não lhes posso prometer neste momento, até que veja se há um espaço para estar aqui com as damas amanhã. Mas poderão se reunir. E se tivermos um espaço, se conseguirmos um espaço, passaremos por aqui, porque estaremos nesta mesma área. Assim, Deus as abençoe. As damas poderão ter a atividade de amanhã, enquanto também estaremos em outra reunião. E se houver um espaço por aí, passaremos por alguns minutos para estar aqui com as damas. A que hora será? Às 4 horas da manhã?
es el espacio más seguro, pero Esse seria o espaço mais seguro. vamos a tratar de Mas estar, trataremos de estar aqui com as damas. no se lo puedo confirmar Porém, todavía, ainda não posso confirmar pero isso. trataré de estar con las damas mañana, Porém, Dios mediante. tratarei de estar com as damas amanhã, com a ajuda de Deus. Eu também espero que me deem a oportunidade de tomar um tempinho da reunião e vir para estar aqui com as damas. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Orem muito pela atividade do domingo, com a ajuda de Deus, Estaremos tocando na qual estaremos tocando no tema que hoy que hoje tocamos como como introdução a la escuela bíblica ao estudo bíblico del próximo do próximo domingo. domingo. Continúen pasando Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o anjo do pacto. Boa noite.